Programa 25 Pet começando, hoje com a doutora Verônica, para falar de um tema muito interessante. Família multiespécie. Programa 25 Pet, uma produção do Canal 25 e a transmissão simultânea pelo canal25.com.br, mas também pela net pelos canais 25 e 525 HD e também pelo YouTube, Canal 25 Jundiaí ao vivo. Fique aí, a gente volta daqui a pouquinho. Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu pet faz parte da nossa família. Programa 25 Pet começando, hoje com a doutora Verônica, advogada, para falar de um tema super interessante, família multiespécie. Doutora Verônica, muito obrigada por participar do nosso programa hoje. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Na verdade, eu que agradeço. É um prazer tratar desse tema, ainda mais em boa companhia. A Cacau está aqui com a gente para tratar do tema família multiespécie, um tema que para mim é muito caro. Então, eu que tenho que agradecer a todo mundo que está assistindo aí e que se interessa pelo tema. Pois é, gente, hoje em dia, cada vez mais, nós não falamos mais, eu tenho um gato, eu tenho um cachorro, não. Eu tenho um filho de patinhas. Exatamente. Mas a família também é bastante eclética, né? Porque tem alguns que têm 2 patinhas e tem alguns que são répteis, por exemplo, como tem gente que tem cobras e tudo mais. Então, realmente é multiespécie, né, doutora Verônica? Exatamente, Daiane. Hoje em dia, na verdade, a família ela tem um contorno completamente diferente se a gente começar a pensar no passado, né? Hoje em dia você tem tanto os cachorrinhos, gatinhos, como coelho, papagaio, as aves de maneira geral e até répteis fazem parte do contexto familiar. A família, na verdade, é formada pelo afeto. Que é maior afeto que esse? Não existe. Então, de fato, os animais passam a incorporar a noção de afeto na família, já que é a base para você montar uma família é você ter afetividade. Então, os animais, eles passam realmente a serem integrantes das famílias brasileiras. E aí, uma coisa interessante, Daiana, é que o Brasil, gente, para quem não sabe, está no ranking mundial, em 3º lugar, como o maior número de pets por lares. Então, os brasileiros, de fato, possuem muitos pets que compõem o seu seio familiar, o seu núcleo familiar. E você imagina, o mercado de pet tem bombado cada vez mais, justamente por isso. Porque a gente passa a incorporar na nossa família esses serzinhos, né, tão amáveis e que nos fazem companhia durante todas as nossas vidas. A gente vai, conforme os animaizinhos vão ficando mais velhinhos, a gente vai pegando novos animaizinhos para serem incorporados à nossa família. Não, isso é uma grande verdade, né? Porque não adianta, quando a gente traz um animalzinho como esse para casa, são os nossos filhos de patinha. E a gente muda a nossa rotina por causa dele. Então, assim, um passeio já não é mais tão divertido se eles não puderem estar conosco. A gente realmente pensa mais neles do que na gente. Eles tomam banho toda semana, eles são cuidados no pet shop, a gente programa passeios com eles ou para eles. E muitas vezes a gente acaba mudando não somente a nossa rotina, mas também os nossos hábitos por causa dele. Eu conheço muitas pessoas que não gostavam de acordar cedo e quando tiveram um animalzinho, acordam cedo para passear com seus pets, não é? E com isso há uma adaptação. E eu acredito que inclusive do direito, porque antigamente o animal ele era tido como um objeto. Hoje em dia não, ele é um ser vivo com direitos e deveres, claro, né? E é sobre isso o nosso tema de hoje, não é, doutora Verônica? Exatamente. Para quem vem acompanhando as mudanças na legislação, Daiana, hoje ainda no Código Civil, que é a lei que regulamenta a questão dos animais do nosso direito, ainda os animais constam como coisas, né? E, infelizmente, ainda é um objeto, né? Como um sofá também é tratado pela lei hoje, 2024, dos nossos animaizinhos. Mas isso tem mudado cada vez mais. Né? Porque se hoje na lei os animais são seres semoventes, o que é isso? São seres que se movem. Então são tratados como objetos, mas eles têm vida própria. Na alteração do Código Civil, né, já tem o texto final que está para aprovação, eles fizeram uma alteração com relação aos animais. E passará a não ser mais tratado como coisa,
como um semovente apenas, mas sim como um ser senciente. O que isso quer dizer, Dayana? São seres que sentem, eles sentem amor, frio, dor. Então, como nós, os animais terão na legislação um tratamento diferenciado. E por que isso é importante? Para quem acompanha e começa a entender essa mudança da lei. O senciente, uma vez que ele sente de fato, que nós também sentimos, ele passará a ter uma preocupação cada vez maior pela lei. Não sei se você já viu, Daiane, o pessoal que nos acompanha já deve ter visto na internet, em algum caso. Às vezes, as pessoas quando se divorciam, elas querem discutir a guarda dos pets. Você já viu isso? Ah, já vi. E conheço casos, assim, de pessoas muito queridas. Sim. Que têm a guarda compartilhada do seu animalzinho. E quando a gente começa a pensar nessa alteração da lei, ela vem já em boa hora, já em atraso. Porque se você já discute a guarda do seu pet, em caso de divórcio, por exemplo, no casal, quer dizer, aquilo realmente tem uma importância para aquele casal, porque normalmente a gente discute guarda de filhos, não é assim? É verdade. Só que hoje a gente tem utilizado de forma analógica muito daquilo que se trata com relação à guarda dos filhos para os animais. Mas eles são os nossos filhos de patinhas. Exatamente. Como dizer que não é uma criança, esse bebezinho aqui, Exatamente. Não é? Por isso que a lei precisava mudar. Porque precisa estar realmente condizente com a realidade brasileira. Aliás, mundial, né? Em outros países já tem esse tratamento, os animais já são considerados seres sencientes, já tem disposição com relação à guarda, com relação a custear, porque querendo ou não, quando se divorcia, tem alimentos para os filhos e tem o custo de vida dos pets. Como você falou, eu tenho veterinário, tenho pet shop toda semana, tenho alimentação, tenho remédio eventualmente, ou seja, tem gastos, né? A gente não pode usar a palavra alimentos, mas a gente pode usar a palavra custo de vida, como custear a vida do meu pet. Então, o direito tem passado a mudar bastante a sua visão com relação aos nossos animaizinhos domésticos. Bom, para nós que somos amantes dos animais, isso é uma ótima notícia, porque afinal de contas, não é? Eles são seres vivos como nós. Eles também têm fome, frio, eles têm a necessidade. E quando eles têm uma família, eles fazem parte dessa rotina. Sim. E numa separação de pais, eles sentem saudade do pai, da mãe, dos avós, dos amigos, não verdade, é? Porque verdade. assim é todo um contexto. O animal não é mais aquele animalzinho que fica dentro de 4 paredes. Hoje em dia ele faz parte do nosso contexto social. Então os avós, os tios, ai, olha o mimo. Como que a gente não vai sentir saudade disso, não é? Antigamente, Dayana, eu me lembro, na época dos nossos avós, tataravós, né? Os animais, principalmente os cachorros, ficavam no quintal, eles não entravam em casa. Então tinha esse tratamento, né? Não, é um cão de guarda, vai cuidar da casa e ficava fora. Hoje, eu não conheço uma casa que mantém o cachorro no quintal. Dorme na cama com os tutores, quando não com os filhos dos tutores, que são os irmãos de 4 patas. Ou seja, realmente houve uma modificação social, como você bem disse. E até por conta disso, quando a gente começa a pensar nessa questão dessa nova modalidade familiar, dessa família multiespécie, que não é mais composta só por nós, mas por eles também, a gente começa a discutir também a questão das visitas, né? Da convivência. Porque quando você tem a guarda, se fica com você, por exemplo, Daiane, e aí? O seu antigo companheiro, como fará para ver a Cacau, por exemplo? Terá que ter uma regulamentação com relação a isso. Quando vai buscar, onde vai deixar, que horas. Tudo isso o direito tem que começar a regulamentar. Não, eu tenho um caso, inclusive, de conhecidos que a mãe da pessoa, a avó do pet, no caso, ficou até doente, porque queria ver a criança. Porque são as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos bebês, não é? Exatamente. Então, realmente, a gente sente falta, eles são parte da nossa família, são os seres amados, e a gente fica muito feliz de ter uma regulamentação para que tudo isso seja realmente levado em consideração, porque são sentimentos, são seres vivos, não são mais seres humanos, são seres vivos, porque a gente tem saudade deles e eles também têm saudade da gente, não é?
Então é muito importante, a gente fica muito feliz de saber que tudo isso está sendo regulamentado hoje em dia, não é? Porque faz parte da vida. Sim, é importante o direito, eu sempre falo, inclusive nas minhas aulas, eu gosto de lecionar muito direito civil, principalmente esse tema de família multiespécie, e eu sempre comento em aula, o direito ele tem que caminhar, ou pelo menos tentar caminhar, correr atrás do prejuízo, conforme a sociedade vai mudando. Então aquela família tradicional, pai, mãe, os filhinhos, já não existe mais há muito tempo. Hoje você tem várias possibilidades de estruturas familiares, né? A base vai ser sempre o afeto, né, Cacau? Oi, tia! Vai Oi, ser tia! sempre o afeto. E o direito precisa começar a ter um olhar importante para isso. Porque quando a gente começa a pensar na relação de nós, seres humanos, com relação aos nossos entes queridos, que são os animais de estimação, e o nome já até demonstra, né, que nós temos grande estima por eles como seres da nossa família também, a gente começa a pensar naqueles casos, gente, não sei quem já vem acompanhando também, alguns casos tristes de animais que infelizmente vão viajar com seus tutores em companhias aéreas e morrem no trajeto, ou então, eventualmente, se perdem, era para um voo A, vai para o B. E quando a gente começa a pensar que esses animais são entes familiares, esse tipo de situação, Daiana, gera repercussões jurídicas graves. Você pode pedir até danos morais. Você imagina perder um pet seu numa viagem? Não, eu não consigo imaginar. É muito sofrimento. E realmente, assim, é algo que não passa na minha cabeça, né? É algo que acho que não passa na cabeça de nenhum ninguém. tutor, não é? Exatamente. É uma experiência realmente É o mesmo que perder um terrível. filho, praticamente, né? Exatamente. Algumas né? pessoas relatam que o sentimento é o mesmo. Olha, eu perdi um filho, perdi uma filha. Então, o que antes era tratado, você só perdeu um objeto, tudo bem. Pede o valor, quanto que valia? Valia R$1.000? Então você perde R$1.000. Sua mala, né? Pediu a mala. É como se fosse extravio de mala. Antigamente poderia-se ter essa noção, né? Mas hoje já não mais. Não, hoje não cabe. Não cabe mais. Não cabe. Então não adianta você só pleitear uma indenização de R$1.000, por exemplo, pelo valor do pet. Dando um exemplo hipotético aqui, não. E todo o seu sofrimento? Você vai voltar para casa e você não vai mais ter aquele ente querido. Vai ter as coisinhas dele, a caminha, e não vai mais tê-lo lá. Então, dano moral também tem sido pleiteado judicialmente, em razão dessas situações. Na verdade, não tem preço, né? Não. Como você vai precificar a vida de um ser vivo, né? Não tem preço. Ainda mais um animal, até diz, né? Animal de estimação, não é? Entra a emoção junto. Como que você vai quantificar isso? Realmente é muito difícil. E aqui a gente está falando de um problema complexo, né? Porque nós estamos falando... ele se perdeu durante um trajeto de uma viagem, né? É um problema muito difícil, porque aí entra a culpa. Exatamente, exatamente. Gente, o programa tá ótimo, mas a gente vai para um breve intervalo. Vamos conferir o comercial do Hospital Veterinário Dog Saúde. Aberto 24 horas, veterinários de plantão. Os exames são feitos no local, tanto os laboratoriais como os de imagem, e agora também com equipamento de tomografia de última geração. Bacana. Novidade para nós aqui em Jundiaí, região. E vai trazer muito benefício para nós tutores e para os nossos filhos de patinhas, não é? Com certeza. Vamos conferir o comercial? Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Visite também nossa nova clínica no bairro Eloy Chaves, localizada no mesmo espaço do Roldão. Assim, seu pet sai para um passeio e nem percebe que está no veterinário. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Rua Chiara Lubick, 67.501, Parque Eloy Chaves.
Estamos de volta. Eu fico maravilhada com essa estrutura do Hospital Veterinário Dog Saúde, porque traz tanto conforto para nós tutores, porque muitas vezes a gente trabalha fora, chega em casa depois do horário, né? E sabendo que eles estão abertos 24 horas. É um alívio. Com certeza. Mas voltando aqui ao assunto da família multiespécie, que é o nosso tópico de hoje. Nós estávamos fechando o nosso primeiro bloco com a informação dos animais, né, que em viagem algumas vezes se perdem. Triste. Não, isso não é uma tragédia, não Sim. é? É uma tragédia que poderia ser evitada, e isso que mais parte o nosso coração. Exatamente. Infelizmente, a gente sabe que hoje ainda companhias aéreas, rodoviárias de maneira geral, não tem estrutura para receber esses animais nos trajetos. Mas isso tem que mudar. Mudando a legislação, provavelmente as companhias vão ter que mudar toda a estrutura, porque querendo ou não, você precisa ter uma boa ventilação, precisa ter um local apropriado para eles ficarem. Caso contrário, tragédias como esta vão infelizmente tornar a acontecer. Na verdade é muito comum, principalmente no exterior, é 100% praticamente. Aqui no Brasil que a gente ainda tem algumas restrições, mas é muito comum que os animais viajem com a gente dentro do avião. Então assim, você compra um assento para o seu pet. Sim, isso é comum em outros países, mas no Brasil ainda não é tão comum e isso gera inclusive casos que chegaram na jurisprudência, no tribunal, inclusive aqui de São Paulo, Daiana. Olha o caso do coelho, para quem já acompanhou esse caso na mídia. Uma moça, ela realmente precisava sempre viajar, estar em contato com uma coelhinha tão bonitinha, gente. Coelho é um bichinho tão fofo. É muito fofa. E ela realmente estava fazendo um tratamento psiquiátrico e a companhia do pet, gente, porque o pet também, em algumas situações pontuais, dependendo de algum tipo de doença mental, por exemplo, auxilia muito no tratamento. E ela iria viajar, solicitou à companhia aérea justamente que ela pudesse ir com a coelhinha dentro, né, daquele compartimento apropriado da caixinha. Foi negado. Foi negado. Ela teve que ingressar com uma ação judicial contra a companhia aérea, para em caráter liminar ela conseguir dar tempo, né? Porque ela logo iria viajar e desse tempo dela viajar com a coelhinha dela. E graças a Deus, o final da história foi positivo. Ela conseguiu eliminar e pôde viajar com a grande coelhinha dela, toda fofa, branquinha. Mas veja, o judiciário cada vez mais, ele tem que dar respostas, porque infelizmente a gente não tem dentro da cultura brasileira ainda uma forma de acolher esse tipo de situação, porque muita gente ainda não entende os animais como família. Esse é o problema. Aqui eu vejo assim 2 pontos que você colocou que me chamaram a atenção, né? O primeiro deles é que a maioria das companhias aéreas, eu achei que todas, na verdade, você pudesse transportar um animal até 10 quilos dentro de uma caixa de transporte, né? Então aí eu fiquei surpresa com esse ponto. E um segundo ponto é que também já é hoje, por lei, não é? Que todos aqueles cães de companhia ou cães guias, eles são permitidos a sua entrada em qualquer local junto com o seu tutor, porque existe uma conduta médica por trás dessa solicitação. Então, assim, duplamente me chamou a atenção esse caso. Sim, até porque pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, por exemplo, como pessoas cegas ou pessoas que necessitem, para o auxílio de um tratamento psicológico, da companhia constante do seu pet, tem um lastro médico, tem um laudo dizendo da necessidade. Exatamente. Então, mais do que deveria se deixar, né, em qualquer ambiente, a companhia desses pets com essas pessoas. Mas, infelizmente, não é uma prática que a gente acaba verificando no nosso cotidiano e por isso que o judiciário, muitas vezes, acaba tendo que responder, dar uma resposta legal para esse tipo de situação, né? Casos que vem acontecendo demais também, eu sempre gosto de dar um exemplo que aconteceu comigo no escritório. Eu tive um caso de um casal que estava se divorciando, ela era veterinária e eles tinham 13 gatos. Nossa, 13 gatinhos, né? E aí a ideia era dividir os gatos entre os dois. Mas como escolher entre os filhos? Esse foi o problema. O mais engraçado foi, eles tinham bens para serem partilhados nesse divórcio. Não teve briga. Ok, a casa tal com você, o carro X com você, sem problemas. Tudo do divórcio estava lindo e maravilhoso. Mas
o que gerou problema foi a divisão dos gatos. Justamente por isso. Qual gato que eu vou querer? Eu quero ficar com os 13. O outro disse, eu também quero. Foram 6 meses pra gente colocar quem ficaria com quais gatinhos, que eu tive que colocar isso bonitinho, delimitar o nome, né? Para não ter nenhum tipo de problema. Então, a gente conseguiu fazer um divórcio em cartório, consensual, tudo certinho. Mas foram 6 meses de luta para saber quem ficaria com qual gatinho. E aí nós colocamos isso na escritura do divórcio, né? Inclusive liguei no cartório e falei, olha, tem que colocar os nomes dos gatinhos, não esquece, eu passei a lista. E colocamos também que um deles iria ajudar o outro, cada qual iria auxiliar no tratamento e na transição, querendo ou não, porque um iria se mudar, iria para uma outra residência, né? A veterinária continuaria na casa, mas o tutor não. Então, inclusive com questões financeiras, um ganhava mais do que o outro, iria auxiliar na manutenção, né? Um ficou com 7 gatinhos e outro com 6 gatinhos. Tudo isso nós colocamos no acordo de divórcio, coisa impensável há 10 anos atrás. Nossa, Diana. não. Realmente. Ninguém imaginaria. Né? E hoje a gente coloca, eu tenho uma preocupação muito grande, porque eles não tinham filhos biológicos, mas tinham filhos de patas. E por isso eu coloquei nos mínimos detalhes lá com quem ficaria, como que ficou o regime de convivência. Então eles trocavam para não deixar de ver, né, cada qual os outros gatos. Então eles trocavam de vez em quando. Então foi complexo. Não vou dizer que foi fácil, mas conseguimos chegar num denominador comum no final, num acordo. Foi muito bacana, foi uma experiência, a primeira experiência que eu tive alguns anos atrás com relação a esse tipo de assunto, né? E agora vem crescendo demais, demais. Olha aí, gente, e mexe com toda a sociedade, porque você Sim. colocou aqui uns pontos interessantes. Você teve que conversar com um cartório, porque é algo que também foge da realidade do cartório. Então, assim, você Sim. começa a ver que outros, nós estamos aqui, um casal, uma advogada, um juiz, um cartório. Então, assim, a sociedade toda tem que se mobilizar para essa nova realidade, não é? Exatamente. E outra, né? A gente começa a pensar que todas aquelas situações de maus tratos aos animais, que infelizmente ainda existe, né, gente? A gente sabe disso. Deve ser combatida. Já tem legislação própria que combate maus tratos, abandono de animais, até com multas pesadas. Justamente por quê? Porque a ideia é tentar manter o bem-estar dos animais. Quando a briga, Daiane, com relação a quem ficará com a guarda, por exemplo, já me perguntaram qual que é o critério que o juiz usa para deixar com o tutor ou com a tutora? Qual que é o critério? Então, o critério é sempre disponibilidade de tempo para ficar com o animal, porque um animal abandonado na casa, ele fatalmente vai ficar doente, depressivo, a gente sabe disso. Além disso, condição financeira para tentar manter minimamente um padrão saudável de alimentação, de medicação, de higiene daquele animal. Se efetivamente aquele tutor ou tutora tem um vínculo afetivo maior ou menor com aquele animalzinho. O juiz tem que levar tudo isso em consideração para dizer com quem ficará efetivamente o cachorrinho, o gatinho, o papagaio, o coelho. Então, é algo um pouco subjetivo? Mas você levando as provas necessárias no judiciário, o juiz consegue analisar e ver com quem que vai ficar o pet. Olha que complexo! Gente, o nosso programa já está chegando ao fim. Oh. Doutora Verônica, foi um prazer tê-la aqui conosco para falar dessa nova vertente do direito, né, da família multiespécie. Eu adorei conversar sobre esses temas e principalmente sobre esses cases, né, que já estão na justiça e com ganho de causa para nós tutores, o que é muito importante. Isso mostra realmente uma modificação da forma que a sociedade encara esse tema. É isso mesmo. Daiane, muito obrigada. Eu amei o programa e gosto muito de tratar da temática. De fato, as pessoas têm que se conscientizar, saber que o direito tem sim se modificado para ter um olhar para esses animaizinhos tão queridos que são os nossos filhinhos. Eu tenho também a Belinha e foi um imenso prazer, estou à disposição. Se eu puder deixar meu Instagram aqui, caso alguém queira seguir, eu sempre faço postagens sobre esses temas polêmicos do direito civil, @profa_Verônica. Eu estarei sempre à disposição. Muito obrigada. Fica aqui então o convite para mandar foto ou vídeos da Belinha para a nossa coluna social de hoje. A você em casa, foi um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.
Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu pet faz parte da nossa família.